Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Exalc USP, aqui no campus da Universidade de São Paulo, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E hoje eu tenho o privilégio de receber um amigo e também uma inspiração, o cartunista Érico San Juan, uma grande história aí pelas artes gráficas, não só em Piracicaba, mas no Brasil e no mundo. Érico, obrigado por aceitar o convite para participar do nosso programa. Eu que agradeço pelo espaço, pelo reencontro, né, Fabiano? Depois de um bom tempo, cá estamos nós novamente juntos para conversar um pouco, porque o Érico ele é uma referência não só na questão do desenho, mas também na crônica visual e também na resistência cultural. E eu queria começar te perguntando, Érico, aonde que tu percebeu na tua trajetória que o desenho não era só um hobby, ia fazer parte da tua história, da tua vida para sempre, já que são 35 anos de carreira comemorados agora em 2026. 35 anos é quase para sempre, né? É o seguinte, eu já nasci, pode parecer um baita de um clichê, mas todos os desenhistas falam isso. Eu já meio que nasci desenhando, a barriga da minha mãe já rabiscava essas coisas, né? Mas o fato é que eu não separo a minha fase de formação, digamos assim, amadora, vamos chamar assim, com a fase profissional. Porque eu sempre levei muito a sério, eu fazia num ritmo, numa pegada profissional. Eu levava a sério como um profissional que tem que entregar um trabalho num prazo para ontem, né? Sempre para ontem. Então eu não separo a expressão do desenho, passar mensagens através do desenho com a prática profissional. Perfeito. Agora, o salão de humor ele tem um papel muito importante na construção dessa história, inclusive na tua profissionalização. Qual é a dimensão do salão dentro da tua história, da tua carreira? Então, até sem desmistificar a importância do salão, eu sou de uma geração dos quadrinhos. O salão de humor é muito ligado ao humor gráfico que eu acabei praticando como artista gráfico, como cronista visual, como você bem disse, né? A gente faz de tudo. Porque no Brasil ainda em muitas áreas a gente não tem a questão da especialização tão rigorosa, porque senão muitas vezes a gente nem trabalha. Não paga as contas. Não paga as contas. Os boletos a gente é capaz, a gente diversifica a atuação até por conta de, não só de talento, mas de necessidade mesmo, né? Os tais, os boletos que se referiu. Então assim, o Salão do Humor é uma referência do garotinho, do molequinho que foi levado pelos pais em 1985, já faz 40 anos, né? 41 anos. 41 anos. Eu fui levado ao Teatro Municipal Doutor Losso Neto, onde era o Salão de Humor. Era a 9ª edição, 11ª edição, se não me engano. Então eu presenciei, por exemplo, o nascimento da banda Muda Brasil Jazz Band do Paulo Caruso. Então, naquela cerimônia de abertura que fazem da premiação, né? Então eu presenciei o Salão de Humor, eu tinha muito contato com quadrinhos Disney, que eram vendidos em bancas de jornal da esquina, né? Que hoje em dia viraram praticamente quiosques de armazéns de secos e molhados, praticamente, né? Então, a minha referência primeira veio dos quadrinhos de banca. Mas aí depois veio o Salão de Humor na minha vida, né? Então misturou esses humores todos e as linguagens do humor gráfico, e aí a gente, essa salada, essa batida aí no liquidificador, essa vitamina de humor, essa diversificação ajudou com que eu fosse o profissional que eu tento ser até hoje, né? Agora, é interessante que a gente tem o título, né? O Piracicaba tem o título de capital do humor gráfico. Capital mundial do humor gráfico, né? E você cresce dentro desse contexto, né? E cresce se relacionando com outros artistas. Né? Como é que isso se dá e qual é o impacto dessas relações na formação do teu traço, né? Na construção da tua identidade? Então, ao mesmo tempo que eu lia quadrinhos que eram dos gringos, dos Disney que eu me referi, né?
Quando eu comecei lá, com 15 anos de idade no Jornal de Piracicaba, eu acompanhava as charges do Spaca, na Folha de São Paulo, e as caricaturas do Batistão, no Estadão. Então, eles passaram a ser meus amigos. As minhas maiores influências passaram a ser amizades, relações de colega para colega, né, com o tempo. Só que eu tenho uma coisa, o artista ele gosta de ficar no cantinho dele. E ainda mais hoje que tem WhatsApp, não precisa nem sair de casa para quase nada, né? Aí o que acontece? A gente precisa ter um empenho, uma vontade além da nossa timidez, para além da timidez, para ter contato com essas pessoas. Porque a gente primeiro quer conversar com os nossos ídolos. Timidamente vai, às vezes tem gente que não dá abertura, por ser tímido também, tem gente que não, mas o Salão de Humor de Piracicaba foi um ponto de encontro também com relação a isso. E à medida que você vai evoluindo na carreira, as pessoas vão te considerando colegas seus, né? Porque falar com uma pessoa tímida, a pessoa espera que você comece o assunto, né? Então, quando você vai adquirindo segurança e maturidade, aí que você vai percebendo pontos de contato e você engatilha conversas, né? Então é um empenho muito grande sair da timidez e ir para as relações humanas normais, assim, né? Para além da nossa pranchetinha, lá do nosso tablet, né? Agora, uma coisa que é muito característica no teu traço, né, na tua obra, é a capacidade de captar essa essência humana de quem você desenha. Mas o que tu observa, além da questão da característica física de quem você está olhando, o que você costuma observar para dar essa conotação única, né, na tua obra, que remete à pessoa, né? É indiscutível que remete à pessoa que tu está querendo registrar, mas que tem algo além da simples semelhança física. Então, você está falando de caricaturas, e eu posso dizer que nos quadrinhos, principalmente nas tirinhas e com as caricaturas, que a gente retrata geralmente personalidades conhecidas, em comum é que são todos personagens reais, que eu capto a essência, como você está falando, principalmente por meio do traço, ou os personagens imaginários que você pega características de pessoas que você convive ou você observa e transforma naquela salada que eu falei, né? Você pega tudo aquilo, mistura e faz algo como seria um ser humano ou até um bicho, um animal, né? De acordo com a minha visão. A partir daquilo você coloca a sua visão de mundo também. O que você imagine que seja a pessoa, tanto como personagem imaginário quanto personagem real, no caso da caricatura, né? Perfeito, muito bom. Agora, o artista gráfico, né, principalmente quando trabalha, por exemplo, com quadrinhos, ele é um observador da realidade por excelência. Né? Agora, Érico, como é que tu faz para captar, vamos dizer assim, a realidade cotidiana e condensar isso num quadrinho, né? Quer dizer, toda a complexidade da vida humana, muitas vezes toda a diversidade de temas, de preocupações, de manchetes, né, que fazem parte do cotidiano da gente, e condensar isso em um quadrinho e ainda assim tornar isso plenamente compreensível, porque quem bate o olho diz, o Érico está falando sobre esse assunto, ele está fazendo uma crítica sobre aquele outro ou coisa do gênero. Olha, depende de maturidade, né? Só que essa é a pergunta de $1 milhão. A gente, na prática, a gente vai adquirindo a capacidade de condensar todo o acontecimento do dia com a sua visão de mundo e que talvez o que você projete, que você gostaria que fosse a realidade também, né? Mas com humor, porque o humor é uma visão de mundo, de que você não acredita lá muito na humanidade, mas ao mesmo tempo você quer contribuir com ela, falando dela de uma maneira crítica, né? E isso é ao longo dos anos que você adquire essa visão, com as leituras, com os contatos com as pessoas, né? E a partir daquilo você tem uma visão de mundo, seja lá o que isso seja, mas é perceptível quando você olha. No caso, você está falando muito da charge, você está se referindo principalmente à charge. Você tem que ter maturidade para você
ter uma visão de mundo que as pessoas identifiquem naquilo um valor, uma peculiaridade, uma particularidade, né? Eu acredito que só fazendo. A gente amadurece em público, né, Fabiano? Perfeito. Acho que uma questão muito importante que você toca agora, e você é muito didático nisso, né, e tem mostrado desde o começo da nossa conversa, Obrigado. mas que vale a pena a gente ressaltar. Para quem está assistindo a gente agora e não tem tanta familiaridade, como é que eu faço a distinção do que é charge, o que é quadrinho, o que é cartoon, o que é caricatura? Explica para quem está assistindo a gente. Eu até brinco. Já que tu atua em todas as áreas, né? Eu até brinco, né? E não seria diferente, né? Sendo do humor. Que eu vou responder essa pergunta a vida inteira. Só que as pessoas não são obrigadas a saber. Por outro lado, as linguagens se cruzam. Então a gente falou até agora de charge, de quadrinho, de caricatura. São todas linguagens que se ligam. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, eu vou fazer uma charge sobre o momento lá do Alexandre de Moraes, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Aí o que acontece? Se você fizer só uma caricatura dele, é uma caricatura só. Agora, se você fizer um acontecimento que ele esteja envolvido e desenhá-lo, a caricatura dele, aí é charge. Você vê como que as linguagens se cruzam. E ao mesmo tempo você pode fazer a famosa charge do mendigo, que em muitos momentos os chargistas fazem na vida, e que é um acontecimento social, por exemplo. O mendigo lá na esquina, lá com qualquer coisa do momento. Não tem caricatura, é um estereótipo do morador de rua, por exemplo. Quadrinho, por exemplo, você coloca a questão do diálogo, do balãozinho, que também tem na charge. Então, charge é o acontecimento do momento social político, que é do momento que daqui 3 meses talvez você nem lembre daquilo, porque é muito do momento, com humor. Você faz uma análise bem humorada daquilo. Cartoon é o acontecimento que sobrevive ao tempo. Então, em qualquer época, você pode falar daquilo que ele vai ser compreendido, com humor também. Caricatura, a personalidade pode ser do momento a que sobrevive ao tempo também, né? Só caricatura, só o retrato bem humorado da pessoa. E quadrinho, que eu faço muito a tirinha, geralmente tem os diálogos todos com personagens fictícios e uma narrativa sequencial. Perfeito. Agora, como é que tu avalia... São 35 anos de carreira, né? É uma história, é uma vida, né? A gente uma até vida. brincava aqui antes de começar a gravar, nós brincávamos aqui, o Érico até questionou a idade do João aqui, que trabalha conosco, o João não tinha nem nascido ainda, né? Já estava na carreira, né? Tava. Como é que tu avalia a evolução da carreira? O que de diferente? Claro, tem a questão da maturidade, do olhar mais crítico, mas da questão do traço, como é que o que é diferente daquele Érico de 35 anos atrás do Érico de agora? Então, eu acho que marcou muito a questão do surgimento da internet. Eu passei do impresso para o virtual. Então hoje as tirinhas que eu fazia para jornal impresso, eu faço para o Instagram, por exemplo. Claro que elas podem ser coletadas em livro, como eu publiquei muito livro nas minhas tirinhas, mas isso aí é uma coisa tão marcante que determina a maneira com que o leitor observa o trabalho. Então você tem tudo na palma da mão, praticamente, né? Então, e tirinhas são muito fortes nas redes sociais. Então, o bom é que eu surgi lá atrás num jornal que eu tive uma oportunidade, no suplemento infantil do Jornal de Piracicaba. Tinha 15 anos. Hoje eu acho que eu não ia passar nem na portaria do jornal. Mas assim, hoje você vai encontrar gente com 15 anos de idade como eu, há centenas no Instagram. E é legal que você pode evoluir em público, com a resposta imediata por causa dos comentários e tudo mais, né? Então, o desenvolvimento da tecnologia é que marcou, principalmente, que isso aí afeta como você passa a mensagem e tudo mais. O tempo de resposta. A interatividade é muito maior, mesmo eu lá atrás publicando em jornal. Que antes o leitor tinha que mandar carta para a redação, né? Do jornal. Né? E assim, com relação à mensagem traço, eu sinto que eu fui cada vez mais simplificando, depurando a mensagem. É o que você falou de sintetizar, eu sempre fui chegado a cada vez mais depurar a mensagem e o traço. Então, aquela história de que com meia dúzia de traços você define o que você quer passar. O traço está a serviço da mensagem.
Então ele tem que funcionar a serviço das palavras. As palavras valem tanto quanto as imagens. Perfeito. O programa Conexão TV USP hoje conversa, né, eu tenho o privilégio de conversar com o artista gráfico Érico San Juan. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o programa Conexão TV USP, hoje conversando com o artista gráfico Érico San Juan. E eu queria começar, Érico, perguntando sobre o Dito, essa figura, né, esse personagem que tão bem personifica a cultura brasileira. Ele nasceu em 1993 no Jornal de Piracicaba, que foi o berço de muita coisa que eu fiz, né? Então, no caderno Dito adulto do Jornal de Piracicaba, que eu fazia o suplemento infantil, fazia para crianças. Aí me pediram uma tira adulta, né? Sim. E o Dito, ele tem uma origem no meu gosto por música popular brasileira. Tanto que ele tinha uma roupa meio de sambista, assim, com a camisa listada, né? Um malandrão típico dos anos 40, aquela coisa romantizada do malandro até carioca. Mas como eu falei, como você está falando, você está fazendo esse paralelo com o Piracicabano, acho que essa questão da simplicidade, da esperteza, que é de piracicabano, de carioca e de brasileiro, né? Sim. A gente se vira nos 30, de alguma maneira, né? E legal que o Dito, ele, ao contrário de muitos personagens, a maioria deles, ele foi evoluindo, ele foi crescendo na tira. Então tem fase que ele está com o amigo lá de happy hour dele, depois ele tem um filho, as tiras geralmente, por exemplo, a Mônica, ela tá com aquele vestidinho vermelho com 8 anos de idade, sei lá, há 60 anos. É verdade, o Dito, né? Não, ele congela no tempo, a Mônica, por exemplo. Mas o Dito vai avançando na própria vida, né? Então ele tem 30 anos no tempo de criação, mais de 30 já. Vai fazer 33. Mas ele vai saltando, dando saltos na cronologia, né? Então a atual fase é ele com o neto dele, falando no Zap. O neto nunca vai aparecer na tirinha fisicamente, porque pra quê, né? Se eu posso falar com meu vô no Zap, por que eu vou aparecer, né? E aí fica aquela questão de briga de geração, e que um tenta colocar o outro no seu devido lugar, mas o lugar que o outro pensa pra quem tá falando, né? Então o Dito acha que é um lugar, o neto dele, e vice-versa, né? Então dá uns embates assim, principalmente com relação à tecnologia, né? E a internet, né? Que dá muita treta. E é interessante que a gente tem aqui né, uma publicação, né, uma série, na verdade, que vai trabalhar justamente essa questão da figura do Dito. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa, né, do Dito e os Benditos. Isso aí. Aqui, né? Como é que nasceu esse projeto e qual é a proposta dele? Então... Lembro que lá atrás eu falei que eu fui criado com o gibi Disney, né? A minha ideia de expor o trabalho é muito relacionada a estar numa publicação. Então, desde criança eu faço o gibi, manual, depois fanzine, que muita gente sabe que é revistas alternativas, né? Depois eu fui nas próprias publicações que já existiam, ilustrá-las como jornalzinho. Aí fui participar de livros com as minhas tirinhas, sempre num contexto de estar num projeto impresso. Então, volta e meia eu faço o meu próprio projeto. Um deles é o Gibi do Dito e os Benditos, esse é o nome, porque tem o Dito e outros personagens e quadrinhos que eu faço, né? E aí um diferencial é que o leitor de cada exemplar se transforma em personagem. Então cada pessoa que adquire o gibi, eu faço caricatura dela na capa. Então ela protagoniza... Ela é um dos benditos do gibi do Dito, né? E, aliás, o próprio Érico tá aqui, né? É a tirinha que eu me chamo de um pamonha de Piracicaba. Não é pamonhas de Piracicaba, é um pamonha, que por acaso sou eu. E uma outra criação é a Spet Comics, né? Que Isso. também uma revista especial e que segue mais ou menos a mesma linha, é Exatamente. São as tirinhas infantis, né?
Que aí tem a tirinha Pet Comics, porque tem as minhas tirinhas do personagem de gato, de cachorro, né? Até muita coisa daquele tempo do jornalzinho infantil, né? E aí o diferencial é que eu faço o animal de estimação de quem adquiriu o gibi na capa, né? Perfeito. Então, o leitor, a interatividade que eu proponho nos meus trabalhos aí, é eles serem protagonistas junto com os meus personagens. Todos somos personagens, né? E são projetos de quando, Érico? Esses projetos nasceram o quê? 2025? Fala um pouquinho disso. São bem recentes, né? Essa é de 2022. Mas Ambos. volta e meia eu faço novas edições. Novas né? edições. A partir de 2022 a gente tem feito fazer. novas edições. É. E falando em projetos, a gente tem aqui da Tribuna, né, o encarte mensal da Tribuna, que é o jornal Capial. Esse também, inclusive já com diversas publicações, uma parceria com a Tribuna. Fala um pouquinho dele. Então, a velha história de querer fazer projetos, publicações, né? Então isso daí muita gente se lembra do Pasquim, né? Um grande jornal de humor, Pasquim, a Resistência, a Ditadura e tudo mais. O Ziraldo, os Inesquecíveis, né? O Jaguar e todos. E aí isso aí é uma maneira de continuar com esse legado na terra do humor, que é Piracicaba, né? Então eu sou editor desse jornal em que eu contato os cartunistas que hoje são os meus amigos e muita gente nova também. Então eu misturo gente nova com os veteranos, pessoal da minha idade, um pouco mais velho e bem mais novo que eu também. E muita gente da internet que nunca teria oportunidade de publicar num veículo impresso, que eles vieram do virtual, eles veem isso como uma chancela, como um carimbo para o trabalho deles. Então é uma coisa muito legal, essa interação aí, já nos novos tempos, mas uma mídia vintage, que é o jornal. Isso eu ia te perguntar, né? No universo tão permeado pelo digital, né? Qual é a importância da manutenção desse material impresso para a pessoa ter isso na mão? É isso, ter na mão. Você tem um contexto que parece que é algo como o LP é valorizado hoje em dia. É algo especial. Antes era corriqueiro. Como o gibi que eu citei, que você ia na banca da esquina comprar, baratinho, né? E hoje isso aqui é algo especial. Você está colocando o humor gráfico num contexto mais nobre até. Tanto que o jornal é mensal, ele não é ligado ao dia a dia. Por exemplo, a gente falou da charge, a charge é ligada ao dia a dia no jornal diário. Sim. Hoje, infelizmente, até os jornais impressos estão rareando por conta do avanço da internet. Mas na terra do humor, você tem um veículo de humor dentro de um outro veículo tradicional impresso. Isso daí é um papel muito importante que a gente desempenha para manter não só o humor em geral, mas um humor gráfico no veículo de origem dele, que é o jornal impresso. Né? E como é que tem sido a receptividade? Como é que tu tem percebido a receptividade dessa iniciativa pelo público? Né? O público acha algo diferente, né? Até o pessoal mais novo que tem contato. Eu tenho ido muito em escolas. Por exemplo, em 2025, eu tive a honra de ser homenageado numa escola em Mairiporã. Eu fui lá, estava lotado de dito bendito que a criançada tinha feito lá. Aí dei uma palestra com um amigo meu que é autor de um dos livros que eu participo dele, Fernando Vítulo. Nós fomos homenageados. E assim, muitas das crianças às vezes nem sabem o que é. Pelo zelo das professoras, que elas tiveram uma imersão pelo meu trabalho aí. E aí eu levei para elas lá o Jornal Capial. Talvez elas não tivessem a oportunidade de ver isso fora dos limites de Piracicaba. Mas a gente vai nesses lugares para isso, né? Para espalhar humor de todo jeito que é possível, né? E o impresso é muito importante. A origem do humor gráfico é um impresso. Enquanto a gente puder, como você falou, resistir, vamos aí com os colegas fazer esse papel na capital do humor, né? Fazer esse papel sem trocadilhos. Agora, esse material, ele é disponível também no formato digital ou não? Exclusivamente no impresso? Aí que tá. Tem o PDF, todos os PDFs, todas as edições, que já são quase 30, no capial.humor no Instagram. Tem lá as edições virtuais, né? Ah, perfeito. Então nós temos essa ponte com o digital. A gente não é porque a gente faz impresso que a gente não gosta de digital. Tudo se integra, né?
Perfeito. Agora, a sua carreira também ela é pontuada por outras iniciativas. Você é ilustrador também para obras de outros autores, né, para escritores. Como é que tem sido isso? Como é que você tem conciliado as suas atividades, por exemplo, com as suas iniciativas, com essas outras demandas, Érico? Então, é que tudo a rotina da gente é isso. Não é os meus projetos são a vitrine para que outras pessoas de projetos distintos nos procurem, né? Então a gente tem que mostrar um diferencial para poder fazer o trivial, digamos assim. Não que o trivial seja vulgar de forma alguma. O trivial é o mercado, é o que a gente atende, as demandas que a gente atende, né? Então, entre elas, tem os livros que a gente ilustra, né? E a gente é chamado para eventos de caricaturas ao vivo, em empresas também, né? Por exemplo, caricaturas ao vivo, o pezinho virtual da gente, eu estou fazendo uma caricatura ao vivo num programa de esportes do SBT regional aqui, que chama Passe de Letra. Os convidados, eu desenho ao modo Roda Viva, do Paulo Caruso, né? Faço uma caricatura, mas... Do qual, inclusive, você já participou. Já participei, sutil, né? Um pouco sutil. Mas, assim, a gente tem essa atuação ao vivo, mostrando a cara e também mostrando a cara nos projetos alheios, né? De outras pessoas, procurando traduzir o que elas querem nas suas obras por meio da nossa visão. São parcerias. A ilustração não é um ornamento, não é um enfeite. Ela é um complemento necessário para a compreensão da mensagem do autor, né? A mensagem do autor. Exatamente. Agora a dinâmica é diferente, porque na verdade você está trabalhando, tem todos os desafios, acredito eu, do trabalho com um outro autor, né? Entrar na cabeça dele, entender o que ele está querendo conversar falar, muito com ele, e traduzir isso em traço. As parcerias variam a dinâmica. Quando é coautoria, o autor encara a gente como um coautor, aí para começar que você tem que ter o ego no lugar certo, sabe? Porque você tá, como eu falei, é um complemento necessário, não é um enfeite. Porque senão você vai na IA lá e pega qualquer imagem, né? Então a IA ainda não ainda precisa do comando. Por mais que a gente queira um desenho X, você tem que falar, eu quero de uma maneira específica. Ela vai lá e mecanicamente ela reproduz aquilo. Mas o autor não pode ser uma IA humana. A parceria é necessária, é vital, quando os dois lados se alimentam com o que melhor eles têm a oferecer, né? E reforçar a mensagem no caso do autor, né? Perfeito. Érico, para a gente encerrar, né, acho que é muito importante. Para quem está ouvindo a gente, tem essa aptidão, tem esse desejo no coração, né, de viver disso, ou seja, de investir numa carreira como artista gráfico. Dentro da realidade atual, como você falou aí, de internet, de IA, que conselho você daria? Qual é o rumo? A gente sabe que conselho, né, ele é bastante, muitas vezes ele é bastante restrito, visto a pluralidade de realidades que a gente tem, mas é sempre bom, é sempre um norte, é sempre um ponto de partida, talvez para alguém que tem essa aptidão, mas não sabe muito bem por onde começar. O que alguém experiente como você poderia dizer? É aquela história, se o conselho fosse bom, a gente virava coach. Mas brincadeiras à parte, é uma época difícil para dar conselho, porque até eu achei legal sacar de um outro colega meu, o Spaca, que eu citei aqui, ele falando dessa pergunta aí, né, tentando responder, que ele surgiu mais velho que eu ainda, mais ainda difícil para ele. O conselho tem muito a ver com a experiência que a gente teve quando começou e ao longo do desenvolvimento da nossa carreira, que já é um tempo diferente de quem começa. Eu acho assim, vamos pelo coração, como você falou, né? Eu acho que se a pessoa é apta a isso, ela não consegue viver sem isso, vitalmente mesmo, né? De uma maneira não se imagina em outro visceral. Tem que fazer. Hoje em dia tem a vantagem que não tinha no meu tempo, já dá para falar essa expressão,
Tem internet. Você já consegue ter contato, muitas vezes, com gente mais velha, como eu, para de repente conversar a respeito do momento atual e, tipo, no seu lugar, o que eu faria, né? Eu continuaria. Tentaria aprender o máximo possível. Hoje, que não falta é tutorial também, né? A questão técnica já está muito bem servido pela própria internet. Então, o celular é o passaporte para o mundo. E pode ser para uma profissão também. A partir do celular, você não vai ficar preso nele, quietinho no seu canto. É um passaporte para o mundo mesmo. Perfeito. Vai lá e vai à luta a partir do instrumento que você tem, que é o celular hoje em dia, né? Quer dizer, mostra o teu trabalho e faz conexões. Usa isso como uma janela para mostrar o teu traço, colher impressões e fazer conexões. Insista e não desista. Aí vai chegar num momento que você pode estar aqui, uma pessoa como esta, como você, uma pessoa como você aqui, falando de décadas de carreira. E insistindo, não desistindo e principalmente resistindo. Muito bom. Afinal, né, o humor gráfico é também resistência cultural. Sem dúvida alguma. Érico, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Quem quiser acompanhar o teu trabalho, onde é que te encontra nas redes sociais, onde é que encontra a tua obra? Fala um pouquinho disso, para quem despertou interesse poder conhecer um pouco mais a fundo. Celular, como eu falei, é o passaporte para o mundo. E no o Instagram, principalmente, que é o veículo principal dos desenhistas. @Érico San Juan. Érico San Juan, mas se diz Érico San Juan, tudo junto. A partir desse, tem o Instagram lá do Dito, tem os meus podcasts. Tudo lá. Tudo lá, é a central de conteúdos, @Érico San Juan. Érico San Juan, mas Juan, tudo junto. Érico, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite para participar do Conexão TV USP e parabéns pelos 35 anos de carreira. Resistindo sempre, insistindo, resistindo sempre e vamos em frente sempre. Vamos em frente sempre. Perfeito, obrigado. Obrigado. Obrigado também a você que nos acompanha em mais essa edição do programa Conexão TV USP. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Críticas, dúvidas, sugestões, comentários podem ser enviados através dos nossos perfis nas redes sociais. Eu fico à sua disposição e te aguardo na próxima edição. Um abraço e até lá. Tchau.